num dia que a gente fala daqueles dias turbulentos, daqueles dias improváveis. Era o culto de quarta-feira aqui na Razel. E eu lembro que eu cheguei, eu me escondi no meio das cadeiras ali para ninguém me ver. Tava tudo escondido. Eu lembro que o Rafa no final falou: "Ué, você está aqui?" Porque eu estava realmente tentando me esconder de todo mundo. E naquele dia o Senhor falou comigo: "Eu quero que você escreve. Porque você precisa escrever. Esses dias vai ter outros. Os dias que você vai estar se sentindo assim, vai ter muitos. Mas não significa que eu não estou aqui. Não significa que a minha promessa mudou. Não significa que eu me arrependi. Não significa que eu não tenho controle. Mas para que você não se esqueça disso, e para que outras pessoas não se esqueçam, que você vai precisar criar esse livro. Porque esse livro, ele para mim, eu vou explicar mais depois para vocês, ele é uma pedra de memória na minha vida. E como eu falei, ninguém anda sozinho, né? Nessa caminhada, ninguém anda sozinho. A minha primeira caminhada, no meu primeiro processo, quando eu ainda era, antes de vocês me conhecerem, antes de eu ser a Adriele Ganeu, eu era Adriele De Vito. E então, a primeira pessoa que eu queria chamar aqui hoje é minha mãe. Antes de eu ser mãe, de eu ser Adriele Ganeu, antes de tudo, eu era Adriele De Vito Cavalcante. E eu nasci num lar onde eu fui criada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó. A minha avó não está aqui hoje para presenciar esse momento, mas no livro eu falo que eu fiz uma homenagem a ela com as tulipas na capa. Ela amava a tulipa e ela não conseguia criar tulipas. Ela falava: "É a única flor que me desafia. É a única flor que eu não consigo criar. E é por isso que eu gosto dela. As outras eu já sei o que eu tenho que fazer. Ela eu aprendo toda vez que eu tenho." E isso é uma coisa que me marcou, que por mais que seja uma tulipa, ela me mostrou que não é porque eu não sei criar tulipas que eu vou deixar de ter tulipas. Eu vou continuar tendo tulipas. E a minha mãe está aqui hoje porque eu aprendi uma coisa em Deus que chama honra. E a honra não é do que eu sinto ou da entrega. A honra é de quem você é. A honra é de quem eu sou. E eu quero entregar honra na vida das pessoas. Eu quero honrar a sua vida por ser a minha mãe. E eu espero que esse livro também trabalhe na sua vida. Porque eu tenho um sonho que eu aprendi também como amiga. Um dia eu ouvi a Ellen pregando e ela falou: esse lado aqui vai ser da minha família. E eu creio. Eu não tenho uma família grande, mas eu tenho 3 lugares reservados. E eu creio que esses lugares serão preenchidos. Depois o tempo se passou e eu me tornei Adriele Ganeu. Graças ao Ganeu. Hoje eu sou Adriele Ganeu, casada com o Fabiano Ganeu. E eu falo que o meu maior amadurecimento da minha vida veio através do meu casamento. Eu falo, eu não sabia, gente, mas eu acho que Deus me criou para ser casado. Eu nasci para ser casada. E eu nasci para ser casada com você. Porque eu falo que o tanto que eu desenvolvi a nossa casa, a nossa família, o Benjamin, nada disso seria possível se não fosse você na nossa vida, na nossa casa, nos auxiliando. Eu falo que o Senhor, ele foi perfeito nos detalhes, nos propósitos, e ele uniu propósitos que até então nem a gente sabia que era nosso. O Senhor nos uniu. Eu e meu marido, nós estamos aqui também para dizer que independente do que o mundo diga sobre a sua casa, independente do que o mundo coloque como sentença, nós não vivemos a sentença do mundo, nós vivemos a sentença do céu. E o que o céu tem dito para nós é que o Senhor ama a família.
depois do Fabiano, ele me trouxe 2 pessoinhas que hoje são a segunda mãe do meu filho. Porque na Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E se tem umas pessoas que merecem honra, são essas mulheres. Elas têm amado meu filho tanto quanto eu tenho amado eles. E às vezes eu vejo uma dedicação pelo meu filho que eu falo assim, realmente elas são uma segunda mãe do meu filho. Eu lembro o dia que a gente foi contar para a família que o Benjamin recebeu o diagnóstico. E quando eu cheguei na Lurdinha e falei para ela assim, o Benjamin tem autismo. E eu e a Fabiana, a gente se preparou em casa para tudo, menos para a reação dela. Ela foi correndo abraçar o Benjamin e falou assim, eu sabia que você era especial, mas não sabia que era tanto. Essa reação para mim me quebrou e me mostrou um amor que eu nem sabia que tinha. E depois a gente foi conversar com essa pessoa aqui. E contou para ela, falando que o Benjamin tinha autismo. No outro dia, ela faltou fazer faculdade sobre isso. Ela já tinha estudado mais que a gente, ela já tinha entendido tudo. Chegou com teorias, com o que fazer, o que não fazer. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. E, de repente, essas 2 começaram a sonhar o desenvolvimento do Benjamin junto com a gente. Caminhada, o Senhor sempre teve um cuidado tão grande comigo que Ele colocou mães espirituais na minha vida. E teve um momento que foi o momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu não conseguia mais assistir culto. Foi quando eu não conseguia mais congregar, eu não conseguia mais ficar na igreja. O máximo que eu ficava era 10, 15 minutos, e quem conheceu a gente naquela época sabe como que era. Mas a gente é teimoso, graças a Deus, e a gente ia mesmo assim. Só que a gente ficou assim por quase 2 anos, eu e meu marido. Até que um dia, através dos meus pais, eu fui conhecer uma igreja que era numa casa. A casa do pastor Nelson e da pastora Gabi. E eu fui toda desconfiada que era tudo, menos uma igreja. E quando eu cheguei lá, eu fui constrangida pelo Espírito Santo. A primeira pessoa que me constrangeu em amor foi a Ellen. Que eu falo que até hoje, a pergunta que ela me fez foi a pergunta mais carregada de amor que eu ouvi. Eu não sei o que eu faço, mas eu quero te ajudar. E eu não tinha ouvido isso até então, de ninguém. E aquilo me comoveu, eu falei, tem algo diferente aqui. E aí eu tentei ficar naquele dia, eu fiquei na casa dos pastores por 15 minutos. E fui embora. Na semana seguinte eu voltei mais 15 minutos, fui embora. Depois de novo, depois de novo. E toda semana a pastora Gabi me mandava uma mensagem, o pastor mandava uma mensagem, tá tudo bem, a gente está orando por você, o que você precisar a gente está aqui. Às vezes eu nem respondia a eles, confesso. Mas eles mandavam e eu via. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente ali. E eu lembro o primeiro culto que eu assisti completo. Eu já estava, acho que um mês e meio na casa deles, o bispo Mano que estava pregando. Eu deitei na área deles com o Benjamin e fiquei assistindo o culto pela janela. Foi o primeiro culto que eu assisti inteiro. E aquele dia, o Senhor falava comigo. O seu processo está aqui. Confia que Ele está aqui. E quando o Senhor fala, parece que as coisas começam a fluir de uma maneira natural. Eu tive mães espirituais que eu fiz questão de colocar aqui, que me acompanharam nessa trajetória. Cada uma delas me ensinou uma coisa.
A Meire foi a primeira, quando eu era adolescente. E ela me ensinou a não desistir de ninguém. Porque ela nunca desistiu de mim. Ela foi na minha vida o que a Adriana é na vida desses adolescentes. E eu queria dizer, Adri, que se não fosse a Meire naquele momento, por mais que ela não viu a minha frutificação, se não fosse ela, eu não tinha frutificado. E é muito importante o que você está fazendo na vida dos adolescentes. Nessa trajetória, o Senhor continuou colocando mulheres na minha vida. E nessas mulheres, ela colocou a Joyce. A Joyce me ajudou na época da faculdade. A Joyce, ela orava comigo, ela estava comigo. E a Joyce me ensinou a dizer sim. Eu nunca vi uma pessoa dizer sim tão fácil para Deus, igual ela dizia. Aquilo me constrangia. Eu falava, meu Deus, como que uma pessoa pode fazer assim? Mas ela era assim. Depois veio a tia Jaque e a pastora Valéria. E a tia Jaque me ensinou o poder da mesa. A tia Jaque me ensinou que a mesa cura. Ela me ministrou numa mesa. E aí, quando Deus trouxe a pastora Gabi para ser minha discipuladora, é como se ele tivesse pegado tudo que as outras mães espirituais me ensinou e colocasse na pastora Gabi. Porque a pastora Gabi nunca desistiu de mim. A pastora Gabi, ela também me ensinou o valor da mesa. A pastora Gabi, ela também tem um sim que moveu todo mundo aqui hoje. Tem movido todas as suas discípulas. E ela acreditou em mim. Então eu quero chamar vocês aqui. Que o testemunho da Adri te encoraje a dizer sim para o processo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Eu também li o livro. Não só ouvi, li e pude desfrutar das palavras que estão escritas nele. Eu quero recomendar a você que leia, seja abençoado e leve essa mensagem. Antes de começar, nós estávamos na salinha orando e no meio da oração o Senhor me conduziu a orar pelo lançamento não apenas do livro físico, mas o lançamento dessa mensagem, que é maior do que o material. A mensagem que alcança, que transforma, que liberta, que cura. Então que essa mensagem possa alcançar e que a Adri encontre em nós, na família de fé, esse lugar de impulsão. Porque quando nós estamos juntos e nos ajudamos, todos nós crescemos. A Bíblia fala que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Quando eu fui curada. E depois disso, veio o meu casamento. Eu tinha planos, que esses planos não são os mesmos que eu tenho hoje. Porque eu sou formada em medicina veterinária e o meu sonho era trabalhar na área. E toda vez que eu estou passando pelo meu processo, eu preciso lembrar muito da palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida, porque eu sou tentada a voltar para a minha origem. E vou voltar para a veterinária. É muito mais fácil. Eu arrumo um emprego registrado, eu pago minhas contas, eu consigo uma casa melhor, eu consigo um carro melhor, e aí a gente começa a pensar no crescimento aqui na Terra. Se eu falar para vocês que eu não sou tentada a isso, eu vou estar mentindo. E hoje eu queria vir aqui para contar para vocês a verdade sobre o processo. Todo o processo, eu tenho que me policiar e falar para mim mesma: Adriele, se cala. Lembra da promessa. E aí o Senhor começou a falar comigo, porque toda vez, às vezes eu começo a ir para esse lugar. Toda vez que, por exemplo, o Benjamin tem uma crise, uma devolutiva negativa, toda vez que a gente sofre algum tipo de rejeição ou preconceito, porque por incrível que pareça, sim, isso acontece, a gente pensa em voltar. E se eu voltar? E se eu retroceder? E se eu tomar outra atitude? Vai ser mais fácil. E eu começo sempre a pensar no mais fácil. Porque na minha cabeça o mais fácil é palpável e faz sentido.
E o Senhor começou a ministrar no meu coração quando eu escrevi esse livro, que Ele falava para mim assim: muitas mulheres, assim como você, são tentadas diariamente para o caminho mais fácil. Retroceder, ir para o palpável, ouvir aquele conselho que parece o conselho mais incrível que alguém poderia dar. Mas é um conselho de alguém muito próximo. E o Senhor falou assim: eu preciso que essas mulheres lembrem disso. Eu não menti para nenhuma delas, porque eu não minto. Eu não sou homem para mentir. Se um dia eu lancei a palavra sobre a vida dela e eu disse assim: você vai viver isso, e eu te dei um direcionamento, permaneça. Se o meu direcionamento não mudou, é porque o caminho continua esse. Quando o meu direcionamento mudar, você vai ser a primeira a saber. Porque eu sou um pai zeloso. Eu não sou imprudente. Na hora que você estiver preparada, eu vou te dar uma palavra nova. Mas você primeiro precisa viver essa palavra. E o processo dói. O processo parece que ele moe a gente assim, até tirar a última gota de azeite que tem dentro da gente. O último sorriso que tem dentro da gente. Parece que ele vai moendo, moendo. E no meio do caminho o mundo parece que vem assim, facilitando o processo da desistência. E a gente cansa, porque a gente é humano. E aí chega dias que a gente já junta o cansaço, junta tudo que está acontecendo e a gente fala: vamos voltar. Aí tem dia que eu sinto tentada e falo assim: eu vou abrir meu CRM de novo, vou trabalhar de novo, vai ser tudo muito mais fácil. Porque humanamente é mais fácil. E o Senhor tem falado para mim: não é porque é fácil que é para você. Não é porque é fácil que daria certo. Várias coisas o Senhor permitiu que eu fosse ou que eu pisasse para mostrar que Ele é Deus. Mas no momento que o meu coração estava preparado, Ele falou: volta. Agora você entendeu. E durante todo esse processo, teve tempos que foram tempos escuros e tempos de incerteza na nossa vida. Diagnósticos, nós colecionamos tantos que eu nem consigo nomear. E parece que todo dia um diagnóstico novo quer aparecer na nossa vida. E esses diagnósticos, eles vêm para tentar fazer com que a gente retroceda a promessa original. E esses diagnósticos começam a aparecer na vida do Benjamin, na nossa vida. E toda vez que ele tinha uma crise, ou toda vez que acontecia alguma coisa, a gente voltava para os pés do Senhor, mas dentro tinha aquela vozinha: e se? E se? E se? Não, Senhor, eu estou orando, eu estou fazendo. Só que lá, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, vinha o e se? E esse se começou a gerar dúvida no meu coração. Só que a dúvida no meu coração poderia fazer com que eu desistisse do meu propósito. E o Senhor começou a dizer assim: eu não quero que essa dúvida exista no seu coração. E o Senhor começou a me direcionar para uma palavra que ela diz assim, que é a palavra que eu gostaria de ler com vocês hoje, que fala exatamente sobre do que eu preparei para vocês aqui hoje. Porque quando eu comecei a pensar nesse lançamento, o Senhor falava para mim: seja intencional. Como em tudo que você faz, seja intencional. Você não vai simplesmente ir lá e assinar, fazer uma dedicatória bonita para uma foto. Porque esse livro não é para você, esse livro é para mim. E o Senhor falava isso para mim. E tanto que o Senhor, Ele testificou hoje, e eu quero compartilhar com vocês isso. Ele continua falando, como Ele continuou falando hoje comigo no lançamento. Eu planejei muita coisa para fazer com vocês, mas a única coisa que deu certo foi a que Deus pediu para que eu fizesse. E eu comecei a entender, falei assim: é luta, é muita luta. É levante, a gente começa a culpar tanta coisa, que a gente começa a querer achar o motivo das coisas, e o Senhor falava: não sou eu, olha para mim, eu só te pedi isso.
eu falei para você fazer isso, então é isso que você vai fazer. Porque esse livro não é sobre você. E esse livro, não importa quantas pessoas leiam, porque quando eu estava escrevendo esse livro, ele falou assim, esse livro não vai ter editora. Esse livro não vai ter atravessador. Porque eu vou fazer que esse livro chegue na mão de quem precisa ler. Eu vou fazer que as pessoas que precisa que lê sobre esse livro vai chegar através de mim. E você vai ter certeza que foi eu que enviei. Não vai ser por uma editora, não vai ser por um influencer, não vai ser por nada. A influência que você precisa é a minha influência, porque esse livro é meu. E aí foi quando eu comecei a entender esse processo. A gente que está mais perto, a gente ia fazer um banner, a gente pensou em tanta coisa. E no decorrer do caminho o Senhor começou a falar assim, eu comecei a sentir, só celebra. E tudo que começou a acontecer de diferente do que eu tinha planejado, ele falava, só celebra. E aconteceu exatamente hoje como ele falou que aconteceria. Não porque não seria lindo do jeito que eu planejei. É porque às vezes a gente acha que o que a gente faz toca a vida de pessoas. Mas é o que a gente obedece que toca a vida das pessoas. E uma palavra que o Senhor falou no meu coração é sobre as pedras de memória. Nesse dia que eu penso em retroceder, nesses dias que eu penso em voltar atrás, nesses dias que o Benjamin tem uma crise ou que eu ouço alguma coisa que eu não gostaria, que fere minha alma, que fere meu sentimento, eu quero mudar todo o meu caminho. E ele fala assim, ei, olha aqui. Cadê suas pedras de memória? Nesse momento que você precisa. E na Bíblia fala assim, lá em Josué 4:7. E estas pedras servirão de memorial para sempre aos filhos de Israel. Porque essas pedras, quando eles saíram do Rio Jordão, Deus fala para que eles peguem uma pedra do meio. Para que toda vez que eles olhassem, eles lembrassem do que Deus tinha feito. O Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão detalhista, que ele já sabe que a gente vai errar. Ele já sabe que a gente vai ter vontade de voltar atrás. Ele já sabe que o dia mal vai vir, porque ele falou que o dia mal ia vir. E aí, nesse momento, ele fala assim, pegue essas pedras de memória. Para que quando vocês terem medo, vocês olhem para ela e falem assim, o Senhor, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. O Senhor, ele já fez isso na minha vida antes, ele pode fazer de novo. E se o Senhor fez uma promessa na sua vida, por mais que esteja difícil esse processo, porque o processo é difícil, o Senhor me mostrou que ele está todos os dias comigo no processo. Eu lembro que o Senhor falou para mim, porque eu comecei a orar pela cura do meu filho. E eu orei muito pela cura do Benjamin. Fiz tudo o que está no protocolo de crente. Jejua, ora, busca, acredita. Na minha cabeça eu fiz todos os pré-requisitos. E o Senhor falou para mim assim, você está orando errado. Eu falei, Senhor, como que eu estou orando errado se eu estou orando por algo tão genuíno que é a cura do meu filho? E o Senhor falou para mim, você está orando contra o propósito. O Benjamin, ele vai alcançar lugares com esse diagnóstico que sem ele não alcançaria. O Benjamin, ele vai tocar na vida de pessoas que sem ele não tocaria. O meu propósito precisa disso. O meu propósito na vida dele tem a ver com o diagnóstico dele. E nesse momento eu comecei a orar pelo desenvolvimento dele. Comecei a orar para que ele aprendesse. Ele ia dormir, eu falava assim, Senhor, ensina ele em sonho. Se for necessário, envia o Espírito Santo e que o Senhor ensina ele nos sonhos dele. E eu começava a pedir isso. E aí, os diagnósticos não sumiram, eles continuaram aparecendo. Eu comecei a receber devolutivas negativas do ele não vai conseguir. Você vai ter que mudar de escola, ele não vai, várias coisas aconteceram. Ele não vai falar, ele não vai brincar com outras crianças, ele não vai socializar. Então, palavras negativas, eu tinha várias para colecionar. Mas o Senhor falava assim, ei, você está se distraindo no que o mundo e no que as pessoas estão falando.
Porque eu tô todos os dias aqui. Eu tô fazendo todos os dias. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que o grande dia chegue. E nesse momento, quando eu entendi isso, eu comecei a tentar prestar atenção no que o Senhor falou para mim. E comecei a tentar prestar atenção no que Ele estava fazendo diariamente, que eu não estava vendo. Tem um testemunho que para mim me marca muito, e pessoas que trabalhou com o Benjamin há um tempo também. O Benjamin não conseguia fazer esse movimento de pinça, que é um movimento tão simples, mas para quem trabalha nessa área sabe que é um movimento muito difícil. Requer muitas habilidades. E então, assim, era uma bagunça. Ele não conseguia comer uma coisa de cada vez. Era sempre uma sujeira e tudo mais. E aí teve um dia que a gente fez uma balde de pipoca para ele comer. Era um dia como qualquer outro. Era um dia ordinário. Não tinha nada de sobrenatural naquele dia. Não teve um coral de anjos. O céu não se abriu. Não teve nada de diferente. Mas naquele dia, no de repente de Deus, ele pegou uma pipoca com esse movimento de pinça. Naquele momento a minha alegria foi tanta que eu comecei a filmar aquele momento, mandei para as madrinhas, mandei para o meu marido, mandei para as avós, mandei para todo mundo e falei, ele pegou e deu certo. E a gente comemorou. E várias pessoas acho que olhavam e falavam assim, ela está comemorando uma pipoca. Tanta coisa para comemorar, ela está comemorando uma pipoca. Poxa, o meu filho fez isso, não sei quantas vezes, foi tão natural que eu nem lembro qual foi a primeira. E ele faz isso várias vezes e para mim é algo natural. E até o que é natural, se a gente saber enxergar com os olhos de Deus, é sobrenatural. E naquele dia, era como se os céus e o Senhor falassem para mim assim, eu estou fazendo. Eu estou aqui. Está no processo. Você só precisa me ver. E aí eu comecei a pedir para Deus todos os dias, Senhor, eu quero ver o seu agir no ordinário. Não me deixa perder esses pequenos momentos, essas pequenas celebrações, essas pequenas evoluções. E o Senhor começou a fazer na minha vida, começou a fazer na vida do Benjamin, começou a fazer na vida do meu esposo. Até que um dia, quando eu estava em casa, parei para pensar assim, falei, Senhor, olha quanto a gente amadureceu. Como casal, como pai, como mãe. E a gente também não estava percebendo isso. Porque o que o Senhor me levou a pensar? A minha promessa também não está só no Benjamin. A minha promessa está sobre mim. Está sobre o meu casamento. E depois sobre o meu filho. E aí, às vezes, a gente foca em um único processo, em uma única promessa e esquece todo o resto. E aí eu tenho que me policiar diariamente para olhar que, tipo assim, as pequenas pipocas que a gente pega com o movimento de pinça não está só no Benjamin. Está no meu desenvolvimento. Está no levantar do meu caráter. Porque nós temos caráter falho. O meu caráter ele só é mudado diariamente quando eu entendo o meu erro e eu começo a mudar ele diariamente. E aí, nessas pequenas pipoquinhas que foram mudando diariamente na minha vida, e eu fui celebrando o que eu entendi. É isso que eu quero. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser aquela mulher que, se alguém conseguir conquistar alguma coisa, me liga e fala assim, eu consegui. Porque eu quero celebrar com ela. Eu quero celebrar com essas pessoas. Eu quero ser aquela pessoa que celebra junto. Eu quero ser aquela pessoa que levanta junto. Vamos junto, a gente vai seguir. E quando eu aprendi isso, que o Senhor falou, agora eu estou te levando para fazer discípulos. Porque agora você entendeu o que eu quero. Você entendeu o que você precisa fazer na vida dessas mulheres. Mas primeiro ele precisou tratar em mim algo que muitas vezes eu nem sabia que estava machucado. E eu queria fazer um ato profético com vocês aqui hoje. Existem pessoas que trazem flores, eu trago pedras. Mas essas pedras têm significado, eu prometo. Essa pedra aqui é uma pedra decorativa. Mas essa pedra aqui, quando eu estava pensando nesse momento que o Senhor me direcionou,
Essa pedra aqui vai ser no mundo físico a sua pedra de memória. E eu quero que você pegue essa pedra e que você escolha essa pedra. Porque quando eu pensei, eu comecei a falar assim, eu vou dar essa pedra um para cada um. E o Senhor falou assim, você sabe o tamanho da pedra que ela tem? Só você sabe o tamanho da sua pedra. O formato dela, o jeito dela, o peso dela. Então você vai pegar essa pedra e aqui tem uma caneta permanente. E você depois vai ter um momento de escrever aqui a sua memória de Deus. A sua pedra de memória que você vai levar para a tua casa, para você olhar ela literalmente. Quando chegar nesse dia de você pensar em desistir, quando chegar nesse dia de você falar assim, isso é mais fácil, que você olhe para ela e fala assim, ele já fez uma vez. E ele é o mesmo para fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Porque o Senhor tem nos chamado para viver no mundo natural, o sobrenatural. Só que o sobrenatural de Deus depende da gente viver ele. Acreditar, ter fé que vai dar certo. Porque se o Senhor falou para você, vai e faça, acredita. Vai ser difícil, você vai pensar em desistir, você vai pensar em fechar, você vai pensar em voltar. Mas Deus fala para você assim, escreva tudo que eu já fiz na sua vida nessa pedra. Para que quando esse dia chegar, você olhe e não tenha dúvida que se eu cumpri ontem, eu vou cumprir hoje. E eu também vou cumprir amanhã na sua vida.